A ideia nesse vídeo é tratar sobre os conceitos básicos, né, gerais, por trás do estudo da geometria. Só que de uma forma diferente, não de uma forma lógica, uma forma axiomática, mas sim de uma forma contextualizada com as áreas da matemática que no geral se estudam. Por exemplo, se você chega numa biblioteca, uma biblioteca universitária, bem organizada, você vai verificar que os livros eles são organizados em fileiras, certo? Você tem as estantes e cada estante geralmente tem uma numeração. Essas numerações elas estão associadas a áreas do conhecimento, certo? Em especial, o 5 ele está associado à área de ciências exatas. 3, se eu lembro bem, está associado à área de ciências sociais e humanas. O 9 está associado à história e geografia, certo? Então aqui a gente tem diversas ramificações. 500 seria ciência, de forma geral. Isso aqui eu estou falando do CDD, o código de codificação de John Dewey, certo? Vocês podem pesquisar um pouco mais sobre isso na internet. Nós temos o 510 se referindo estritamente à matemática. E eu convido você a olhar qualquer livro de matemática, até mesmo no ensino fundamental, nas primeiras páginas, na ficha catalográfica. Você vai verificar que vai aparecer sempre um número que inicia com 5, geralmente. Com isso, nós vamos ter as subdivisões também conforme a unidade. Por exemplo, 511, ela vai tratar de processos fundamentais da matemática, como teoria de conjuntos, lógica. A própria lógica em si, ela também se encaixa em outra área, se você estiver falando de lógica pura, propriamente. Mas uma lógica voltada para a matemática, ela se encaixa aqui nos procedimentos gerais, que seria na classe 511. Na 512, nós temos aritmética, ou álgebra, acredito que seja álgebra. Álgebra. Aí 513, aritmética. 514, topologia. 515, análise. 516, geometria. Eu quero colocar também aqui, só para fins didáticos, o 519, que é probabilidade e matemática aplicada. E matemática aplicada não é apenas a estatística, mas inclui muita coisa. Temos o 530, que é a física. Temos outras áreas também. Temos geologia, qualquer coisa que seja uma ciência exata, ela vai estar categorizada nessa codificação de John Dewey, o CDD. Certo? E ela determina como se fosse a macro área de atuação daquela obra, de um livro, o texto, uma tese, certo? Não é que todo artigo, toda coisa vai ser encaixada em uma dessas áreas, mas as macro áreas de estudo, de publicação, os livros, para serem organizados nas estantes de universidades, eles utilizam essa codificação dependendo da macro área de estudo, certo? Então aqui nós temos, por exemplo, que conjuntos, ele pode ser estudado como uma coisa fundamental da matemática, mas também ela pode ser estudado do ponto de vista da álgebra. Ela pode ser analisada tipo os conjuntos numéricos do ponto de vista da aritmética. Os conjuntos eles podem ser estudados tipo um conjunto de pontos num contexto específico da topologia,
Você pode estudar o conjunto, em específico o conjunto dos números reais, alguma característica dele dentro da análise. Você pode estudar um conjunto de pontos e como uma figura geométrica dentro da geometria. Você pode estudar conjuntos de diversas formas diferentes, diversas aplicações diferentes. Então, uma mesma coisa depende se ela é o foco ou se ela é uma forma de aplicação de outro conhecimento, certo? Por que eu estou falando isso? Porque essa organização, e é do meu ponto de vista, ela aparenta estar em uma ordem lógica de aplicação. Por exemplo, a aritmética, ela aplica bem a álgebra. A topologia, ela aplica bem a aritmética. A análise, ela aplica bem topologia, também aplica álgebra. E em especial a aritmética, se você falar dos números reais. A geometria, você aplica bem a análise, certo? Probabilidade e matemática aplicada. Você vai aplicar bem diversas anteriores, em especial análise, álgebra, aritmética também. Você tem muitas médias, né? Você precisa fazer os cálculos direto. A física você aplica bem, análise através de cálculo, você aplica bem geometria, você tem a ótica geométrica, por exemplo, você tem a mecânica, você tem ondulatória, certo? E tudo isso são aplicações, são aplicações, uma aplicando a anterior de uma forma lógica, vamos dizer assim. Então essa organização é uma organização muito interessante, que se a gente parar para analisar, por exemplo, as disciplinas de um curso de graduação, de um curso de aplicação, a gente vê que a análise, de fato, ela é ensinada depois de você estudar uma álgebra. A álgebra, você estudar a teoria dos números, que seria uma área de aplicação da aritmética, certo? Inclusive, teoria dos números, ela é vista junto com álgebra, pelo que eu lembro bem. Ou é uma sub-área da aritmética, agora eu não lembro. Mas você consegue estudar alguma coisa, mas sempre relacionado com a macro área. Quando você tem esse panorama na sua mente, você consegue organizar melhor seus pensamentos e você consegue saber onde buscar melhor as informações. Isso é muito importante. Você conseguir categorizar bem é uma habilidade que favorece em todas as áreas. Saber categorizar bem faz com que você organize bem suas ideias. E organizar bem as ideias é fundamental, principalmente no estudo da matemática como um todo. Então, dado que o nosso foco aqui é a geometria, então saibam que a geometria, você sempre pode analisar ela também com uma recuperação de todos os tópicos anteriores, certo? Fazer uma análise de geometria do ponto de vista da álgebra. Você pode analisar, por exemplo, a álgebra geométrica dos elementos de Euclides. Você pode analisar as fórmulas de área, de volume, certo? Do ponto de vista da álgebra, as fórmulas da aritmética, dos cálculos propriamente ditos, né? Do cálculo envolvendo números inteiros, relacionado a algumas figuras geométricas. Você pode estabelecer, por exemplo, número de diagonais, o aspecto discreto da geometria, né? Número de diagonais de um polígono, número de formas, de intersecções entre duas figuras, essas coisas você pode analisar. Tipo, a quantidade de certas coisas. A aritmética já trata mais de quantidade. Você ainda está tratando até aqui de um ambiente discreto. A partir da topologia, você já pode tratar também de um ambiente contínuo. O estudo de um ambiente contínuo, de grandezas contínuas. A primeira grandeza contínua dentro dessa área aqui, que a gente consegue estabelecer, o ferramental para estudo de uma grandeza contínua, é os números reais. Os números reais é o primeiro conjunto realmente contínuo que a gente tem para poder estudar as grandezas contínuas. E o que é que nós temos aqui? A relação entre topologia, análise e geometria, que de certa forma se relacionam com a ideia de números racionais. Se você pega, por exemplo, um livro de Elon Lages Lima, abrir aqui rapidinho só para vocês terem uma ideia, eu organizo dessa maneira as pastas, utilizando essas numerações, porque isso ajuda na classificação e na organização dos textos. Isso é muito bom. Aqui no texto de análise, aqui é Elon Lages Lima, por exemplo. Vamos para o sumário.
Se você olhar aqui o sumário, temos aqui a capa, certo? Eu retirei a página catalográfica para simplificação. Temos aqui conjuntos finitos e infinitos, veja que ele passa por uma certa álgebra, números reais, certo? Sequência de números reais, séries numéricas, noções topológicas. Você percebe análise, naquela classificação está em 515 e topologia é 514. Então temos aqui que aparenta mesmo que a análise ela faz uma boa aplicação da topologia junto com outros conceitos anteriores. É como se os organizadores dessa classificação ele tivesse realmente vendo essa questão de precedência. Quais conceitos precisam de quais áreas da matemática bem estabelecidas para que eles possam ser realmente construídos, certo? Derivadas. Mas a minha ideia principal é essa daqui, desse capítulo 5. Então, qual a minha argumentação? Que para que você consiga compreender de uma forma mais nítida a geometria, você precisa também de noções topológicas, noções algébricas, noções de análise. Então, isso acaba ajudando para que você compreenda. A primeira vez que eu entendi, pelo menos essa diferença entre o discreto e o contínuo, peguei uma disciplina no mestrado Profmat, que é um mestrado profissional para professores de matemática. A matemática discreta, ela mostra muito bem essa ideia da contagem, de você ter estratégia de contagem. E isso se relaciona tanto com álgebra quanto com aritmética. E quando você entra em geometria, você tem certas relações que elas ficam mais bem compreendidas quando você analisa do ponto de vista da análise, por exemplo. A ideia de continuidade. O conceito de, sei lá, você pega um segmento e você vai observar os extremos dele. Então, você pode dizer que esses extremos de um segmento, do ponto de vista da geometria, corresponde ao conceito de máximo e de mínimo da análise. A gente consegue fazer uma associação. E, se você abrir, por exemplo, aqui um livro de geometria, 516, geometria axiomática, coleção do professor de matemática, aqui do João Lucas, certo? E dê uma olhada também aqui na obra do João Lucas, esse livro aqui de capa amarela, muito bom, certo? Um dos primeiros textos que trata de uma geometria axiomática aqui no Brasil. Nós temos aqui, por exemplo, os axiomas de incidência e ordem. Vamos ter axiomas de incidência e ordem, ainda mais alguns comentários. Axiomas sobre medição de segmentos. Quando a gente começa a medir segmentos, o que na verdade a gente está fazendo é uma comparação do segmento com a reta real. A gente está fazendo uma associação de pontos do segmento, certo? Da reta numérica com a reta real. Inclusive, se vocês procurarem o texto Conceitos Fundamentais da Matemática, de Bento de Jesus Caraça, ele comenta sobre essa associação de números reais com a reta numérica de uma forma bem interessante, bem intuitiva. Então, a gente consegue estabelecer essa relação de pontos, né? Uma relação bionívoca, onde cada ponto da reta numérica, do segmento, ele vai corresponder ao número real. Sendo que a própria reta seria todos os números reais e um subconjunto vai corresponder a alguns pontos. Certo? Então, a medição de segmentos, a noção de distância de segmento, com uma diferença, isso aqui claramente vem de um contexto de análise, né? De um contexto de módulo, de função, isso aqui vem da análise. Certo? Isso acaba simplificando bastante muitas das noções geométricas, que você não precisa entrar em demonstrações mais complicadas, como faz os elementos de Euclides, e você consegue utilizar uma relação diretamente com números reais. Isso facilita, né, a existência dessas relações, a compreensão dessas relações, certo? Então, a argumentação. O que é que eu quero estabelecer? Que com essa ideia de organização, de que você tendo uma noção de análise, de topologia, aritmética, álgebra, vai ajudar bem você compreender geometria. Entendendo bem geometria, você consegue entender, por exemplo, probabilidade. Na probabilidade você tem, por exemplo,
a ideia da probabilidade discreta e você tem a probabilidade contínua. A probabilidade discreta é quando o evento está dentro de um subconjunto de um conjunto universo discreto. Mas a probabilidade contínua, você consegue tratar da questão da medida, né? Você vai precisar estabelecer a medida da probabilidade do encontro de segmentos, de intersecção de segmentos. Você vai ter que compreender o seu evento como uma grandeza contínua para você conseguir estabelecer essa relação de probabilidade no contínuo. E temos aqui a física como aplicando também tantas ideias de geometria, de análise, de probabilidade. Curiosamente, nós temos que na história da matemática, no século XIX, quando houve a discussão, o desenvolvimento dos métodos de cálculo por Newton e Leibniz, Isaac Newton e Leibniz, por volta do século XIX, na verdade, Newton e Leibniz vieram antes, daí o século XIX veio como questionamento dos fundamentos lógicos do que eles desenvolveram, da matemática, o fundamento da matemática do que eles desenvolveram. E temos que, na física, por exemplo, a probabilidade ela entra com aplicação na física probabilística, na teoria cinética dos gases. Você tem probabilidade dentro da física. Eu não lembro quem provou que a gente pode entender a temperatura das coisas como a quantidade, a média dos choques entre as partículas e a borda interna do recipiente, por exemplo. Então você tem uma relação entre teoria cinética dos gases e probabilidade, né? Probabilidade na física. Ou seja, é uma aplicação direta, né? Uma aplicação direta da matemática. Você pode analisar muita aplicação da matemática dentro da computação, por exemplo. A computação, ela se encaixa não aqui nessa área, mas na área zero. Uma das primeiras áreas, ela passa por computação, teoria da informação, lógica. Temos outros subtópicos dentro dessa parte aqui. O 1, eu lembro, acho que é filosofia. Da filosofia você pode analisar os subtópicos, né? Ontologia, dialética, talvez. Enfim, temos aqui, então, uma organização geral da matemática, em específico. Para cada área de interesse da ciência, você pode achar tópicos principais e subtópicos que se relacionam, né? E isso acaba orientando o pensamento. Eu recomendo muito. Então, fica sendo essa orientação geral e para induzir o pensamento. Sempre que você estiver querendo aprofundar um conceito geométrico, procure alguma ideia na análise, na topologia, aritmética, álgebra que se relacione com aquele conceito. Isso vai servir de um aprofundamento.